Enquanto fazia uma entrega, a caminhoneira ficou paralisada ao ver a foto de sua mãe em uma moldura preta dentro do escritório de um milionário. O que ela disse o deixou sem palavras. O sol ainda lutava contra a madrugada, quando Esperança Silva ligou o motor do seu Scania azul. O ronco familiar do caminhão ecoou pelo pátio da transportadora, quebrando o silêncio das 5 da manhã. Ela ajustou o retrovisor, passou a mão pelos cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo prático e suspirou fundo. Mais um dia na estrada. Mãe, você esqueceu isso aqui. A voz de Lucas, seu filho de 10 anos. Cortou o ar matinal. O menino correu até a cabine segurando a garrafa térmica que ela sempre levava nas viagens. Obrigada, meu amor. Esperança sorriu, pegando a garrafa e bagunçando os cabelos do filho. Cuida da sua irmã pra mim, tá bom? E lembra ela de tomar o remédio da tosse. Pode deixar, mãe. A gente se vira. Lucas deu um sorriso banguela que fez o coração de Esperança apertar. 10 anos e já falava como um homenzinho. Esperança acenou pela janela da cabine enquanto se afastava da casa simples onde morava com os 2 filhos. A rotina era sempre a mesma. Acordar antes do sol, verificar a carga, conferir os documentos e pegar a estrada. Há 10 anos era assim. Desde que começou a dirigir caminhão para sustentar a família, a estrada BR-116 se estendia à sua frente como uma fita cinza cortando o interior de Minas Gerais. Esperança conhecia cada curva, cada quebra-molas, cada posto de gasolina do trajeto. Era sua vida, sua profissão, seu sustento. Nada glamuroso, mas honesto. Enquanto dirigia, sua mente vagou para os tempos de criança. Lembrava-se da avó, Dona Conceição, contando sempre a mesma história. Seus pais eram pessoas boas, minha filha. Morreram num acidente quando você tinha só 2 aninhos. Eu te criei como se fosse minha própria filha. A história nunca mudava. Acidente de carro, pais jovens, órfã criada pela avó materna. Esperança nunca questionou muito. Afinal, tinha apenas algumas fotos desbotadas dos pais e as memórias carinhosas que a avó compartilhava. Solange, sua mãe, era descrita como uma mulher doce e determinada. Do pai, a avó falava menos. Apenas que era um homem trabalhador. O celular tocou, tirando-a dos pensamentos. Era Rodrigo. Alô? Ela atendeu com certa secura na voz. Oi, Esperança, como vão os meninos? Vão bem, o que você quer, Rodrigo? 3 anos desde que ele tinha sumido de suas vidas, e agora ligava de vez em quando como se nada tivesse acontecido. Só queria saber se vocês estão precisando de alguma coisa. A gente não precisa da sua ajuda. A resposta saiu mais dura do que ela pretendia. Tenho que desligar. Estou dirigindo. Esperança, espera. Ela desligou o telefone e o jogou no banco do carona. Rodrigo Santos, o homem que ela havia amado, que lhe deu 2 filhos lindos e que desapareceu da noite para o dia sem explicação. Apenas uma carta dizendo que era melhor assim, que ela merecia coisa melhor. Coisa melhor. Ela murmurou sozinha na cabine, como se fosse fácil criar 2 filhos sozinha. Mas Esperança não era do tipo que se lamentava por muito tempo. Tinha aprendido desde cedo que a vida era dura, mas que sempre dava um jeito. Quando Rodrigo foi embora, ela vendeu o pouco que tinham, se mudou para uma casa menor e começou a dirigir caminhão. Não era o que sonhava quando jovem, mas pagava as contas e permitia que ela criasse Lucas e Ana com dignidade. O rádio do caminhão crepitou com a voz do despachante. Esperança. Confirma recebimento da carga para a Fazenda Santa Clara. Confirmado. Zé, devo chegar lá umas 10 horas. Beleza. Cuidado na estrada, menina. Fazenda Santa Clara. Esperança havia estado lá algumas vezes antes, sempre para entregar ração ou equipamentos agrícolas. Era uma propriedade grande, bem cuidada, com um casarão que mais parecia filme. O dono, Sebastian Mendes, era um homem elegante, de uns 50 e poucos anos, sempre bem vestido mesmo no meio do campo. Ela lembrava da primeira vez que o viu. Tinha ficado impressionada com a gentileza dele. Diferente de muitos fazendeiros que mal olhavam para os caminhoneiros, Sebastian sempre cumprimentava, perguntava se ela queria um café, tratava todo mundo com respeito. Homem fino, como dizia sua avó sobre pessoas educadas e bem apessoadas. O sol já estava alto quando Esperança passou pelo portão da fazenda.
A estrada de terra batida serpenteava entre pastos verdejantes, onde o gado pastava tranquilamente. Ao longe, o casarão branco se destacava contra o céu azul, imponente e acolhedor ao mesmo tempo. Ela estacionou o caminhão próximo ao galpão, onde costumava descarregar, e desceu da cabine. O cheiro de café forte vinha da casa grande. Misturado com o aroma da terra úmida e do capim, era um lugar que transmitia paz, muito diferente da correria da cidade. Bom dia, Esperança. A voz de Sebastian a surpreendeu. Ele caminhava em direção ao caminhão com um sorriso no rosto. Bom dia, seu Sebastian. Trouxe a encomenda de sempre. Ótimo, mas antes de descarregar, que tal um cafezinho? Você deve estar cansada da viagem. Esperança hesitou. Normalmente recusava convites assim. Tinha horário a cumprir. Outros fretes esperando. Mas havia algo no jeito de Sebastian que a fazia relaxar. Ah, não precisa se incomodar. Imagina que é incômodo. Venha, vamos para o escritório. É mais fresquinho lá. O escritório ficava no térreo do casarão. Uma sala ampla com estantes de madeira escura cheias de livros e documentos. Havia certificados na parede, fotos de premiações agrícolas e um quadro com a genealogia de gado que Esperança não entendia, mas achava interessante. Sebastian serviu o café em xícaras de porcelana fina. Açúcar. Só um pouquinho. Esperança se sentou na cadeira de couro que ele ofereceu, ainda se sentindo um pouco deslocada naquele ambiente elegante. Como vão seus filhos? Sebastian perguntou, sentando-se atrás da mesa. Vão bem, obrigada. Lucas está crescendo, que é uma beleza. E a Ana? Esperança parou no meio da frase, sobre a mesa, em uma moldura de prata. Havia uma fotografia em preto e branco. Uma mulher jovem, de cabelos longos e sorriso radiante. Olhava diretamente para ela. O rosto era familiar, muito familiar. Seu Sebastian. A voz de Esperança saiu como um sussurro. Quem é essa mulher na foto? Sebastian seguiu o olhar dela e seu rosto se transformou. A expressão gentil deu lugar a algo mais profundo, mais doloroso. Essa é minha esposa, Solange. Ela morreu há muito tempo. O mundo parou. O café escorreu da xícara que Esperança deixou cair, espalhando-se pela mesa de mogno, Solange, o mesmo nome da sua mãe. O mesmo rosto das poucas fotos que ela tinha guardadas em casa. Não pode ser. Esperança se levantou da cadeira. As pernas tremendo, Sebastian a observou com atenção crescente. Você se parece muito com ela. Qual é o nome completo dela? A pergunta saiu num fio de voz. Solange Silva Mendes. Sebastian se levantou também, os olhos fixos no rosto pálido de Esperança. Por que você quer saber? Por quê? Esperança engoliu em seco, tentando processar o impossível. Porque Solange Silva era o nome da minha mãe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sebastian e Esperança se encararam por longos segundos, ambos tentando entender o que aquela revelação significava. Isso é impossível, Sebastian murmurou, mas seus olhos diziam o contrário. Solange não tinha filhos quando morreu. Tinha sim. As palavras saíram firmes agora, carregadas de uma certeza que crescia a cada segundo. Ela tinha uma filha. Ela tinha a mim. O escritório de Sebastian Mendes parecia ter perdido todo o ar. Esperança sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele conseguia ouvir. As palavras que havia acabado de pronunciar ecoavam entre eles como um eco impossível. Ela tinha a mim. Sebastian passou a mão pelo rosto, como se tentasse acordar de um sonho. Seus olhos iam da fotografia para a Esperança, comparando cada traço, cada detalhe. A semelhança era inegável. Os mesmos olhos castanhos, a mesma linha delicada do queixo, o mesmo formato do rosto. Quando você nasceu? A pergunta saiu em um sussurro. Em março de 1995, Esperança se segurou na borda da mesa, as pernas ainda tremendo. Minha avó sempre me disse que meus pais morreram num acidente quando eu tinha 2 anos. 1997. Sebastian murmurou, fazendo contas mentalmente. Solange morreu em 1997. Você tinha 2 anos. Ele se deixou cair na cadeira, o rosto pálido como papel. Meu Deus, é possível? Como ela morreu? Esperança perguntou.
Embora uma parte dela temesse a resposta, Sebastian ficou em silêncio por um longo momento, lutando consigo mesmo. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma dor antiga. Ela foi assassinada. A palavra caiu como um raio no silêncio do escritório. Esperança sentiu suas pernas cederem e se agarrou ainda mais forte à mesa. Assassinada. Ela mal conseguiu repetir a palavra. Mas minha avó disse que foi um acidente. Sua avó mentiu para protegê-la. Sebastian se levantou e caminhou até a janela, olhando para os pastos sem ver nada. Solange foi sequestrada, torturada e morta por um homem chamado Armando Mendes, meu rival nos negócios, meu pior inimigo, Mendes. Esperança franziu a testa. Vocês têm o mesmo sobrenome. Ele é meu primo. A amargura na voz de Sebastian era palpável. Éramos sócios, uma vez, antes da ganância e do ódio destruírem nossa família. Esperança se sentou novamente, tentando processar tudo. A história que conhecia sobre sua vida estava desmoronando como um castelo de cartas. Se você é meu pai... Ela parou, a palavra pai soando estranha em sua boca. Por que nunca me procurou? Porque eu não sabia que você existia. Sebastian se virou, os olhos brilhando de emoção. Quando Solange foi morta, nossos inimigos fizeram parecer que ela estava sozinha. Nunca mencionaram uma criança. Eu nem sabia que ela estava grávida quando morreu, mas eu nasci 2 anos antes da morte dela. Então ela escondeu você de mim também. Sebastian suspirou pesadamente. Provavelmente para protegê-la, Solange sabia que nossa vida era perigosa, que Armando era capaz de qualquer coisa. Esperança se levantou abruptamente. Isso é loucura. Isso é impossível. Ela começou a andar de um lado para o outro. Minha vida toda foi uma mentira. Esperança. Sebastian deu um passo em sua direção, mas ela recuou. Não me chame pelo nome como se me conhecesse. As lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Você é um estranho. Eu nem sei se posso acreditar em qualquer coisa que está me dizendo. Eu sei que é difícil de aceitar, mas... Difícil. Esperança riu sem humor. Difícil é pouco. O senhor aparece aqui dizendo que é meu pai, que minha mãe foi assassinada, que minha avó mentiu para mim a vida inteira. Ela parou de falar. A respiração ofegante. O mundo estava girando muito rápido. E ela precisava sair dali. Precisava respirar. Precisava pensar. Eu preciso ir embora. Esperança se dirigiu para a porta. Esperança, por favor, não vá assim. Podemos conversar. Posso te mostrar mais fotos? Posso? Não. Ela se virou para ele, os olhos vermelhos de lágrimas. Eu não quero ver mais nada. Não quero ouvir mais nada. Eu só quero ir para casa, para meus filhos, para minha vida normal. Sebastian tentou argumentar, mas Esperança já havia saído do escritório. Ela atravessou o pátio quase correndo, subiu na cabine do caminhão e ligou o motor com as mãos tremendo, enquanto o Scania se afastava da fazenda. Sebastian ficou parado na varanda do casarão, observando até que o caminhão desaparecesse na curva da estrada. Por 26 anos, ele havia procurado por pistas sobre o que aconteceu com Solange naquela noite terrível. Nunca imaginou que a resposta chegaria até ele dirigindo um caminhão de entregas. Na estrada, Esperança dirigia no automático, as lágrimas embaçando sua visão. Ela precisava parar, se recompor, mas não conseguia. As palavras de Sebastian ecoavam em sua mente. Ela foi assassinada por um homem chamado Armando Mendes. Sua mãe havia sido assassinada. Não morreu em um acidente como ela sempre acreditou. Alguém a matou, a torturou, e sua avó sabia de tudo. Esperança encostou o caminhão no acostamento e desligou o motor. Apoiou a cabeça no volante e chorou como não chorava há anos. Chorou pela mãe que nunca conheceu, pela verdade que lhe foi negada, pela vida que descobriu ser uma ilusão. Quando as lágrimas finalmente pararam, ela pegou o celular. Precisava ligar para alguém, precisava de respostas. Mas para quem? Sua avó havia morrido 5 anos atrás, levando os segredos com ela. Não tinha outros parentes próximos. O telefone tocou em suas mãos. Fazendo-a pular, era Zé, o despachante. Esperança. Como foi a entrega? Você já está voltando. Ela pigarreou, tentando soar normal. Ainda estou na fazenda.
A descarga tá demorando mais que o esperado. Tudo bem. Só lembra que você tem outro frete hoje à tarde. Tá bom, Zé. Tchau. Ela desligou e olhou para trás, na direção da fazenda. Sebastian Mendes. Seria mesmo seu pai. A semelhança com a mulher da foto era impressionante. Mas seria isso suficiente? E se fosse verdade? E se tudo o que ela sabia sobre sua vida fosse mesmo uma mentira? O que isso significaria para seus filhos, para seu futuro? Esperança ligou o motor novamente. Não podia ficar ali para sempre. Tinha responsabilidades, uma vida para tocar. Mas sabia que nada seria igual depois daquele dia. As perguntas que sempre teve sobre sua origem agora tinham respostas. Mas essas respostas traziam ainda mais perguntas, enquanto retomava a estrada de volta para casa. Ela pensava no olhar de Sebastian quando viu seu rosto. Havia reconhecimento ali. E dor. Muita dor. Como a de alguém que havia perdido a pessoa mais importante de sua vida e acabara de descobrir que ela havia deixado um pedaço de si mesma no mundo. Será que ele estava falando a verdade? Seria possível que sua mãe tivesse escondido sua existência para protegê-la? E quem era esse Armando Mendes que havia matado Solange? As perguntas se multiplicavam em sua mente, enquanto ela dirigia pelas estradas conhecidas que agora pareciam levar para um futuro completamente incerto. Em poucas horas, sua vida havia virado de cabeça para baixo, e ela não fazia ideia de como lidar com isso. Uma coisa era certa: ela não conseguiria simplesmente esquecer o que havia descoberto. Mais cedo ou mais tarde, teria que voltar àquela fazenda em busca de respostas. Mas por agora, tudo o que queria era chegar em casa e abraçar seus filhos. As únicas certezas que ainda restavam em sua vida. O caminho para casa nunca havia parecido tão longo. Esperança não conseguiu dormir naquela noite. Ficou acordada olhando para o teto do quarto, as palavras de Sebastian ecoando em sua mente como um disco arranhado. A cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Solange na fotografia. Tão parecido com o seu que chegava a ser assustador, Lucas percebeu que algo estava errado no café da manhã. Mãe, você tá com cara de quem não dormiu, tá doente. Só um pouco cansada, meu amor. Esperança forçou um sorriso enquanto preparava o lanche dele para a escola. Come direito e escova os dentes. Ana, de apenas 6 anos, se aproximou e tocou a testa da mãe. Você não tá com febre? Vovó Conceição sempre fazia isso quando eu ficava doente. A menção à avó fez o coração de Esperança apertar. Dona Conceição havia sido sua única família, a mulher que a criou com amor e carinho. Será que realmente havia mentido sobre a morte dos pais? E se havia, por quê? Depois de levar as crianças para a escola? Esperança voltou para casa e foi direto para o quarto. No armário, guardava uma caixa velha com as poucas lembranças que tinha da família, fotos desbotadas, certidões, alguns documentos que a avó lhe deixou. Ela espalhou tudo sobre a cama, procurando por algo que pudesse confirmar ou negar o que Sebastian havia dito. Havia 3 fotos de Solange, uma sozinha, sorrindo para a câmera, outra com um homem que ela sempre acreditou ser seu pai, e uma terceira onde Solange segurava um bebê, ela mesma, presumivelmente. Esperança pegou a foto e a estudou com atenção renovada. Agora que sabia o que procurar, podia ver a semelhança com Sebastian no homem ao lado de Solange. Os mesmos olhos claros, a mesma linha firme da mandíbula. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era um número que ela não conhecia. Alô? Esperança. Aqui é Sebastian Mendes. A voz soou hesitante. Eu sei que você disse que não queria conversar, mas preciso te contar mais algumas coisas. Coisas importantes. Esperança hesitou. Parte dela queria desligar, fingir que nada daquilo estava acontecendo. Mas outra parte, uma parte maior, precisava de respostas. O que você quer? Posso ir até sua casa, ou você prefere que a gente se encontre em algum lugar neutro? Não quero você perto dos meus filhos. A resposta saiu mais dura do que ela pretendia. Eu volto na fazenda hoje à tarde. Obrigado, Esperança. Eu estarei esperando. Ela desligou o telefone e olhou novamente para as fotos espalhadas na cama. Se Sebastian estava falando a verdade, aquelas eram as únicas imagens que tinha de sua verdadeira família. E se ele estava mentindo? Bem, ela precisava descobrir por quê. O caminho de volta para a fazenda Santa Clara foi diferente desta vez.
Esperança dirigiu seu carro pessoal, um Corsa velho, mas bem cuidado. Cada quilômetro que se aproximava da propriedade aumentava sua ansiedade. Ela havia passado o dia inteiro pensando nas perguntas que faria, mas agora que estava quase chegando, sentia a mente em branco. Sebastian a esperava na varanda do casarão, vestindo uma camisa xadrez simples e calça jeans, longe da elegância formal de outros encontros. Ele parecia mais humano, mais acessível. Obrigado por ter vindo. Ele desceu os degraus ao encontro dela. Sei que não foi fácil. Eu trouxe algumas fotos. Esperança tirou um envelope da bolsa. Quero que você veja se reconhece as pessoas. Sebastian pegou o envelope com cuidado, como se contivesse algo sagrado, quando viu a primeira foto. Solange sozinha. Seus olhos se encheram de lágrimas. É ela. Sua voz saiu embargada. É minha Solange. Esperança observou a reação dele atentamente. Se Sebastian estava mentindo. Era um ator excepcional. A dor em seus olhos parecia genuína demais para ser fingida. E este homem, ela mostrou a segunda foto. Sou eu. Sebastian sorriu tristemente. Éramos tão jovens. Essa foto foi tirada pouco depois que nos casamos. A avó sempre me disse que este era meu pai, mas nunca disse o nome dele, porque ela sabia que se dissesse, você viria me procurar um dia. Sebastian devolveu as fotos. E talvez soubesse que isso seria perigoso. Perigoso como? E por que você disse que minha mãe foi assassinada? Quero saber tudo, desde o começo. Sebastian a conduziu de volta para o escritório. Desta vez, ele serviu água gelada em vez de café, talvez percebendo que ambos precisavam manter a mente clara para aquela conversa. Eu e Armando Mendes éramos primos e sócios. Sebastian começou olhando pela janela. Nossos avós fundaram juntos uma empresa de agronegócios que cresceu muito. Quando eles morreram, nós herdamos tudo meio a meio. O que aconteceu entre vocês? Ganância? Armando queria expandir os negócios de qualquer jeito, mesmo que isso significasse corromper políticos, quebrar leis ambientais, destruir pequenos produtores. Sebastian suspirou. Eu me opus. Queria crescer, mas de forma honesta. E isso gerou o conflito. Não só isso. Armando tinha um filho, Rodrigo, que morreu num acidente de carro em 1996. Ele sempre culpou a mim por aquela morte. Esperança sentiu um arrepio. Por quê? Porque eu tinha emprestado meu carro para o garoto naquela noite. Um carro esportivo, potente demais para um menino de 17 anos. Sebastian baixou a cabeça. Rodrigo bateu numa árvore na volta de uma festa. Morreu na hora. E o pai te culpou. Completamente, a partir dali, Armando se tornou meu inimigo. Ele começou uma guerra silenciosa contra mim, tentando destruir meus negócios, subornar meus funcionários, espalhar mentiras sobre minha reputação. Esperança estava começando a entender a complexidade da situação. E minha mãe, como ela se envolveu nisso. Solange era minha esposa, meu ponto fraco. A voz de Sebastian ficou mais baixa. Armando sabia que se quisesse me destruir de verdade, tinha que atacar o que eu mais amava. Ele a matou por vingança. Pior que isso, ele a sequestrou primeiro, tentando me chantagear. Queria que eu assinasse documentos transferindo minha parte da empresa para ele. Quando eu recusei, Sebastian parou, lutando para continuar. O que aconteceu? Ele a torturou para tentar descobrir os segredos dos meus negócios, onde eu guardava dinheiro, quais eram meus contatos. Como podia me prejudicar mais? Sebastian se levantou e caminhou até uma estante, de onde tirou uma pasta. Depois de 3 dias, quando percebeu que ela realmente não sabia de nada útil, ele a matou. Esperança sentiu náusea. A imagem de sua mãe sendo torturada era mais do que ela conseguia suportar. Como você sabe de tudo isso? Porque um dos homens de Armando, anos depois, se arrependeu e me contou tudo. Estava morrendo de câncer e queria limpar a consciência. Sebastian abriu a pasta e mostrou alguns documentos. Ele também me disse uma coisa que mudou tudo. O quê? Que havia uma empregada da casa, Dona Carmen, que salvou você na noite em que Solange foi sequestrada. Ela conseguiu te esconder e depois te levou para sua avó materna. Dona Carmen. Esperança franziu a testa. Nunca ouvi esse nome, porque ela desapareceu logo depois, provavelmente com medo de represálias. Sebastian a encarou. Esperança.
Eu passei os últimos 26 anos procurando por você. Contratei detetives, investiguei orfanatos, segui qualquer pista que aparecia. Mas você havia sumido completamente. Por que não conseguiram me achar? Porque sua avó te deu o sobrenome dela e mudou completamente sua vida. Você cresceu longe de qualquer coisa que pudesse te conectar comigo ou com a vida que Solange teve. Esperança processou tudo em silêncio. A história fazia sentido. Explicava tantas coisas que nunca entendeu sobre sua criação. Sobre os silêncios da avó quando ela perguntava sobre a família. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Sebastian hesitou. Sobre Rodrigo Santos. O nome fez Esperança gelar. Rodrigo, meu ex-marido. Ele é filho de Armando Mendes. O mundo parou. Esperança sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Isso é impossível. Armando teve outro filho depois que o primeiro morreu. Deu o mesmo nome como uma forma de homenagem. Sebastian a observou com preocupação. Esperança. Seu casamento não foi coincidência. Foi planejado. Planejado como? Armando descobriu sua identidade há alguns anos. Ele mandou Rodrigo se aproximar de você. As pernas de Esperança fraquejaram. Tudo que ela tinha certeza sobre sua vida estava desmoronando novamente. Por quê? Para usar você contra mim, para chantagear, para descobrir mais sobre minha vida atual, para me destruir usando minha própria filha como arma. Esperança se levantou abruptamente, sentindo-se traída por todos que já amou. Então tudo foi mentira, meu casamento, meus filhos. Seus filhos são reais. Esperança, seu amor por eles é real. Sebastian se aproximou. E talvez o amor de Rodrigo por você também tenha se tornado real. O que você quer dizer? Ele te abandonou não foi sem explicação, só dizendo que você merecia coisa melhor. Esperança assentiu, as lágrimas começando a cair. Talvez ele tenha se apaixonado de verdade e não conseguiu continuar com o plano do pai. A revelação era demais para processar. Esperança se dirigiu para a porta, precisando de ar, de espaço, de tempo para pensar. Esperança, espera. Ela se virou, o rosto molhado de lágrimas. O que mais, que outras mentiras você vai me contar? Não são mentiras, e tem mais uma coisa. Sebastian hesitou. Armando Mendes ainda está vivo. E eu tenho motivos para acreditar que ele sabe que você foi encontrada. Armando ainda está vivo. Esperança parou na porta, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. O que você quer dizer com ele? Sabe que fui encontrada. Sebastian passou a mão pelos cabelos. Claramente desconfortável. Senta, por favor. Essa parte da história é complicada. Mais complicada do que descobrir que minha vida inteira foi uma farsa. Esperança voltou para a cadeira, mas permaneceu tensa, pronta para sair correndo a qualquer momento. Armando tem 72 anos agora. Ele mora numa fazenda a uns 200 quilômetros daqui, mas mantém uma rede de informantes por toda a região. Sebastian se serviu de um copo d'água, suas mãos tremendo ligeiramente. Quando você apareceu aqui ontem, alguns dos meus funcionários comentaram sobre a semelhança com Solange. Essas coisas se espalham rápido no interior. Então ele pode saber onde eu moro, onde meus filhos estudam. A voz de Esperança saiu quase como um sussurro. É possível. Sebastian assentiu gravemente. Por isso preciso te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Sebastian abriu uma gaveta da mesa e tirou alguns documentos. Quero te reconhecer legalmente como minha filha e herdeira. Isso te daria proteção, recursos, segurança para você e seus filhos. Esperança olhou para os papéis sem tocá-los. Em troca do quê? Não é em troca de nada. É seu direito. Você é minha única família. Esperança. Tudo o que construí deveria ser seu. E o que exatamente você construiu? Ela gesticulou ao redor do escritório luxuoso. Tudo isso aqui, como conseguiu depois que Armando tentou te destruir? Sebastian suspirou pesadamente. Essa é a parte que vai ser difícil de ouvir. Estou começando a me acostumar com partes difíceis. Depois que Solange morreu, eu me tornei uma pessoa diferente, mais dura, mais calculista. Sebastian olhou pelas janelas para os pastos. Fiz coisas que não me orgulho para proteger o que restou dos nossos negócios e para me vingar de Armando. Que tipo de coisas? Corrompi funcionários dele, sabotei alguns dos negócios, usei informações privilegiadas para prejudicá-lo no mercado. Sebastian pausou.
E quando ele tentou expandir para o norte do estado, eu fiz com que alguns dos pequenos produtores que estavam sendo coagidos por ele reagissem. Reagissem como: houve um confronto. Armando perdeu 3 homens, incluindo o capanga que matou Solange. Esperança sentiu o estômago revirar. Você mandou matar pessoas. Não mandei, mas criei as condições para que acontecesse. Sebastian a encarou. Não vou mentir para você. Esperança. Minhas mãos não estão limpas. A diferença entre mim e Armando é que ele sempre foi um assassino. Eu me tornei um por necessidade. O silêncio se estendeu entre eles. Esperança tentava processar a ideia de que o homem à sua frente, que parecia tão gentil e educado, tinha sangue nas mãos. E você quer que eu aceite ser herdeira de tudo isso? Quero que você aceite proteção para seus filhos. A voz de Sebastian foi firme. O resto, podemos mudar. Podemos fazer diferente. Como? Transformando os negócios em algo limpo, usando a riqueza para o bem? Você tem uma segunda chance de fazer as coisas direito. Esperança se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, via trabalhadores cuidando do gado, a vida rural seguindo seu ritmo tranquilo. Era difícil imaginar que aquela paz escondia tanta violência. Meus filhos, ela se virou para Sebastian. Eles correm perigo real. Enquanto Armando estiver vivo e souber da sua existência, sim. E se eu aceitar sua proposta, o que isso muda? Tudo. Sebastian se aproximou dela. Você teria segurança 24 horas. Uma nova identidade se necessário. Recursos para recomeçar em qualquer lugar do mundo. Mas também teria o peso de tudo que você fez. Sim, ele não tentou negar. Seria um preço alto, mas considere a alternativa. Esperança olhou novamente para os documentos sobre a mesa. Quanto dinheiro estamos falando? A empresa vale cerca de 200 milhões de reais. As propriedades, investimentos, outros negócios, talvez 300 milhões no total. O número era tão grande que ela nem conseguia visualizar. Esperança havia passado a vida inteira contando centavos, fazendo malabarismos para pagar as contas. A ideia de ter acesso a tanto dinheiro era ao mesmo tempo tentadora e aterrorizante. E se eu disser não, então eu respeitarei sua decisão, mas não poderei garantir sua segurança. Isso soa como chantagem. Não é chantagem, é realidade. Sebastian voltou para sua cadeira. Armando passou 26 anos me odiando. Descobrir que minha filha está viva e que eu a encontrei. Isso seria a última humilhação para ele. O telefone de Esperança tocou, fazendo-a pular. Era da escola de Lucas. Alô, senhora Esperança, aqui é da secretaria da escola. O Lucas passou mal e está na enfermaria. O coração de Esperança disparou. Que tipo de mal-estar? Ele estava bem de manhã. Ele disse que estava com dor de barriga, mas agora está melhor. A senhora pode vir buscá-lo. Já estou indo. Ela desligou e se virou para Sebastian. Pânico nos olhos. Tenho que ir. Meu filho está passando mal na escola. Esperança, espera. Sebastian se levantou. Pode não ser coincidência. O que você quer dizer? Se Armando realmente sabe sobre você, ele pode ter mandado alguém sondar sua rotina, ver onde seus filhos estudam, como são os horários. Você está me assustando de propósito para eu aceitar sua proposta. Estou te alertando sobre um perigo real. Sebastian pegou as chaves do carro. Deixa eu te levar. É mais seguro. Não. Esperança já estava se dirigindo para a porta. Não quero você perto dos meus filhos até eu decidir se posso confiar em você. Ela saiu correndo do escritório. Entrou no carro e partiu em direção à cidade. Durante todo o caminho, checava pelo retrovisor se estava sendo seguida. O coração batendo descompassado. Na escola, encontrou Lucas brincando normalmente no pátio. A diretora explicou que ele havia reclamado de dor de barriga logo depois do recreio, mas que em meia hora estava completamente bem. Pode ter sido algo que ele comeu ou nervosismo por alguma prova, a diretora sugeriu. Esperança levou Lucas para casa mais cedo. Buscou Ana também e trancou todas as portas da casa. Passou a tarde observando a rua pela janela, procurando por carros estranhos ou pessoas que parecessem estar vigiando. Mãe, por que você está tão nervosa? Lucas perguntou, percebendo o comportamento estranho dela. Só estou cansada, filho.
Ela tentou sorrir. Que tal pedirmos uma pizza para o jantar? Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Esperança ficou acordada pensando na proposta de Sebastian. 300 milhões de reais, segurança para seus filhos, mas também uma herança construída sobre violência e vingança. Ela pegou o telefone e quase ligou para Rodrigo várias vezes. Precisava confrontá-lo sobre o que Sebastian havia revelado. Precisava saber se realmente havia sido manipulada durante todo o casamento, mas sempre desligava antes de completar a chamada. Por volta das 2 da manhã, ouviu um ruído no quintal. Esperança se levantou silenciosamente e espiou pela cortina da sala. Uma sombra se movia próximo ao portão. Seu sangue gelou. Pegou o bastão de beisebol que guardava atrás da porta e se aproximou da janela para ver melhor. A sombra havia desaparecido. Esperança passou o resto da noite acordada, sentada na sala com o bastão no colo. Vigiando, quando o sol nasceu, encontrou uma folha de papel que havia sido enfiada por baixo do portão. Com as mãos tremendo, ela abriu o papel. Havia apenas uma linha escrita à mão. Algumas filhas pagam pelos pecados dos pais. Esperança correu para dentro de casa e ligou para Sebastian, as mãos tremendo tanto que quase derrubou o telefone. Sebastian, sou eu, sobre sua proposta. Ela respirou fundo. Preciso saber exatamente o que você está oferecendo. E preciso saber agora. Você mudou de ideia. Alguém esteve aqui durante a noite. Deixou um bilhete. Ela leu a mensagem para ele. O silêncio do outro lado da linha foi longo e pesado. Esperança. A voz de Sebastian estava tensa. Pegue seus filhos e venha para cá. Agora. Não é mais seguro você ficar em casa. Mas não discute. Faz o que estou dizendo. E Esperança, quando estiver vindo para cá, observe se está sendo seguida. Se desconfiar de alguma coisa, não venha direto. Dá umas voltas antes. Ela desligou o telefone e olhou para o bilhete novamente. Algumas filhas pagam pelos pecados dos pais. A mensagem estava clara. Armando Mendes sabia exatamente quem ela era. Esperança acordou as crianças às pressas, inventando uma desculpa sobre visitar um parente doente. Lucas e Ana, ainda sonolentos, não questionaram muito enquanto ela empacotava algumas roupas numa mala velha. Mãe, por que você está nervosa? Ana perguntou, esfregando os olhos enquanto Esperança a vestia rapidamente. Não estou nervosa, princesa. Só estamos com pressa. Esperança forçou um sorriso, mas suas mãos tremiam enquanto fechava a mala. Durante o trajeto até a fazenda, ela checava constantemente o retrovisor. Um Gol preto parecia estar seguindo o mesmo caminho há alguns quilômetros. Seu coração disparou quando o carro fez a mesma curva que ela na entrada da estrada rural. Lucas, ela chamou o filho mais velho. Fica de olho no carro preto atrás da gente. Me avisa se ele continuar nos seguindo, tá bom? Tá bom, mãe, mas por quê? Só curiosidade. Esperança acelerou um pouco mais. 10 minutos depois, o Gol tomou outra direção. E ela respirou aliviada. Talvez estivesse sendo paranoica. Ou talvez não. Sebastian os esperava na varanda da casa grande, acompanhado de 2 homens que Esperança não conhecia. Quando ela estacionou, ele desceu os degraus rapidamente. Vocês estão bem? Foram as primeiras palavras dele. Estamos. Esperança saiu do carro e ajudou as crianças. Estes homens são... Segurança. Sebastian se abaixou para ficar na altura de Lucas e Ana. Oi, eu sou Sebastian. Vocês devem estar com fome depois da viagem. Eu sou Lucas, e esta é minha irmã Ana. O menino apontou para a irmã mais nova. Sua casa é muito grande. É sim, e tem um parquinho lá atrás. Se vocês quiserem brincar depois do café. Ana se escondeu atrás de Esperança, tímida, mas Lucas pareceu interessado na proposta. Sebastian conduziu todos para dentro da casa. A cozinha era espaçosa e aconchegante, com uma mesa grande de madeira maciça, onde uma mulher de meia idade estava preparando o café da manhã. Esta é Dona Rosa, minha governanta, Sebastian apresentou. Rosa, estas são as crianças que eu te falei. Oi, meus amores. Dona Rosa sorriu calorosamente. Que tal uns pãezinhos quentinhos com geleia? Enquanto as crianças se acomodavam para comer, Sebastian levou Esperança para a sala ao lado. Trouxe o bilhete. Ele perguntou em voz baixa. Esperança entregou o papel.
Sebastian o estudou atentamente, depois guardou no bolso. A letra é de Armando. Eu reconheceria em qualquer lugar. Ele suspirou. Esperança, preciso te contar mais algumas coisas. Sobre o que aconteceu ontem depois que você foi embora. O quê? Recebi 2 ligações. Uma de um informante dizendo que homens de Armando estavam fazendo perguntas sobre você na cidade. A outra... Ele hesitou. A outra foi do próprio Armando. Esperança sentiu o sangue gelar. Ele ligou para você. Depois de 26 anos, sim. Disse que sabia que eu havia encontrado a cria da Solange. Foram as palavras exatas dele. O que mais ele disse? Que os pecados dos pais se pagam com sangue. E que desta vez, ele não vai deixar nenhuma testemunha viva. As palavras atingiram Esperança como um soco. Ele ameaçou meus filhos? Indiretamente, sim. Sebastian se aproximou dela. Por isso insisto que vocês fiquem aqui. Pelo menos até descobrirmos quais são exatamente os planos dele. E se eu não quiser ficar, se eu pegar as crianças e sumir? Para onde Armando tem recursos, contatos, ele te encontraria. Esperança caminhou até a janela. Observando Lucas e Ana, que agora brincavam no jardim sob o olhar atento de Dona Rosa, eles pareciam felizes, alheios ao perigo que os cercava. Meus filhos não pediram para nascer no meio dessa guerra. Eu sei. E por isso mesmo você precisa aceitar minha ajuda. Sua ajuda vem com um preço alto. Qual é a alternativa, Esperança? Viver correndo para sempre. Ela se virou para ele. Me fala a verdade sobre uma coisa. Você realmente me procurou todos esses anos? Ou só descobriu quem eu era quando apareci aqui? Sebastian foi até uma estante e tirou uma pasta grossa. Vem cá. Ele abriu a pasta sobre a mesa da sala. Dentro havia dezenas de relatórios de detetives, fotos de crianças que não eram ela, documentos de orfanatos, listas de registros de nascimento. Gastei uma fortuna procurando por você, segui centenas de pistas falsas. Ele mostrou uma foto de uma menina loira. Esta aqui, por exemplo, em 2010, um detetive tinha certeza de que era você. Tinha a idade certa, havia sido criada pela avó. Esperança folheou os documentos. Havia relatórios datados de 1998 até 2022. A última entrada era de apenas 6 meses atrás. Você nunca desistiu. Como poderia? Você era a única coisa que restou de Solange. Sebastian fechou a pasta. E agora que te encontrei, não vou deixar Armando te tirar de mim também. O telefone de Esperança tocou. Era um número desconhecido. Alô, Esperança. A voz do outro lado da linha fez seu coração parar. Era Rodrigo. Rodrigo. Ela olhou para Sebastian, que franziu a testa. Onde você está? Passei na sua casa e ela estava vazia. Por que você quer saber? Porque você pode estar em perigo. Meu pai descobriu onde você mora. Esperança quase deixou o telefone cair. Seu pai. Esperança. Eu sei que você deve ter descoberto a verdade sobre mim, sobre quem é minha família. Mas preciso te explicar. Explicar o quê? Que nosso casamento foi uma farsa, que você se aproximou de mim por ordem do assassino da minha mãe. Do outro lado da linha, houve silêncio. Não foi assim, Rodrigo disse finalmente. Não, então como foi? No começo sim, foi planejado. Meu pai descobriu sua identidade e me mandou me aproximar. A voz dele estava tensa, dolorida. Mas eu me apaixonei, Esperança, de verdade. Por isso fui embora. Mentira. Não é mentira. Você acha que foi fácil abandonar você e as crianças? Acha que não sofri? Sebastian fez sinal para ela desligar. Mas Esperança precisava ouvir o resto. Por que foi embora então? Porque descobri que meu pai estava planejando te usar para chantagear Sebastian. E depois te matar, como fez com sua mãe. As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Esperança. E você achou que me abandonar ia resolver. Achei que se eu sumisse, ele perderia o interesse em você, que você ficaria segura. Mas não ficou, né? Não, ele nunca esqueceu. E agora que sabe que Sebastian te encontrou, Rodrigo pausou. Esperança, ele está vindo para aí, hoje. O quê? Meu pai saiu de casa hoje de manhã com 6 homens armados. Ele disse que ia terminar o que começou 26 anos atrás. Sebastian, que estava ouvindo a conversa.
Imediatamente pegou seu telefone e começou a fazer ligações para sua equipe de segurança. Rodrigo, Esperança sussurrou no telefone. Você ainda sente alguma coisa por mim? A pergunta pegou ele de surpresa. Como você pode me perguntar isso agora? Porque preciso saber se posso confiar em você. Eu amo você, Esperança. Sempre amei. E amo nossos filhos mais que minha própria vida. Então me ajuda. Como? Vem para cá. Fica do nosso lado contra seu pai. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Você sabe o que está me pedindo. Estou pedindo para você escolher sua família de sangue ou a família que construímos juntos. Esperança. A voz de Rodrigo estava quebrada. Se eu fizer isso, meu pai vai me matar também. E se você não fizer, ele vai matar nossos filhos. Sebastian terminou suas ligações e se aproximou. Esperança. Precisamos nos preparar. Meus homens dizem que há movimento estranho nas estradas de acesso à fazenda. Ela olhou para Sebastian. Depois para a janela onde via seus filhos brincando inocentemente. Rodrigo. Ela disse no telefone. Você tem 2 horas para decidir de que lado está. Se realmente me ama. Se realmente ama Lucas e Ana. Vai aparecer aqui. E se eu aparecer, aí a gente enfrenta isso juntos como uma família de verdade. Ela desligou o telefone e se virou para Sebastian. Quanto tempo a gente tem? Se Armando saiu hoje de manhã da fazenda dele, ele deve chegar aqui no final da tarde. Esperança olhou novamente para as crianças no jardim. Em poucas horas, a guerra que começou antes do seu nascimento finalmente chegaria até ela. E desta vez, não havia para onde correr. Sebastian, ela disse, tomando uma decisão que mudaria tudo. Aceito sua proposta. Quero ser reconhecida como sua filha e herdeira. Tem certeza? Não, mas meus filhos merecem ter uma chance de sobreviver a isso. Ela respirou fundo. E se vou herdar seus pecados, então também vou herdar seu poder para proteger quem eu amo. 2 horas se passaram como minutos. Sebastian havia transformado a fazenda numa fortaleza. Homens armados nas entradas. Câmeras sendo instaladas, rotas de fuga sendo planejadas. Esperança assinou todos os documentos que a reconheciam como filha e herdeira, sabendo que cada assinatura a conectava mais profundamente àquela guerra antiga. Lucas e Ana foram levados para um quarto no andar superior, sob cuidados de Dona Rosa, que tentava distraí-los com jogos e desenhos. Esperança havia inventado uma história sobre pessoas ruins que poderiam vir à fazenda e que eles precisavam ficar escondidos por segurança. Mãe, você tá com medo? Ana perguntou, abraçando seu ursinho de pelúcia. Um pouquinho. Esperança admitiu, beijando a testa da filha. Mas o Sebastian e seus amigos vão cuidar da gente. Tá bom. E o papai, ele vem nos buscar. A pergunta inocente de Ana fez o coração de Esperança apertar. Como explicar para uma criança de 6 anos que o pai pode estar escolhendo entre salvar ou destruir a própria família? Não sei, princesa. Mas independente do que acontecer, a mamãe vai proteger vocês. Quando ela desceu para a sala, encontrou Sebastian estudando mapas da propriedade com seus homens de segurança. Quantos homens temos? Esperança perguntou. 12 aqui na fazenda, mais 4 de reforço chegando em 1 hora. Sebastian apontou para pontos marcados no mapa. Temos vantagem defensiva, conhecemos o terreno. E quantos homens Armando tem? Rodrigo disse 6, mas ele pode ter chamado mais. O nome de Rodrigo trouxe um silêncio desconfortável. Esperança. Olhou para o relógio. 15 minutos para o prazo que havia dado a ele. Você acha que ele vai aparecer? Sebastian perguntou, como se lesse seus pensamentos. Não sei. Espero que sim, pelos nossos filhos. E se ele vier, você confia nele? Esperança pensou na pergunta. Eu confiava no homem que achei que ele era, agora. Agora preciso descobrir quem ele realmente é. Um dos seguranças se aproximou. Senhor Sebastian, temos movimento na estrada principal. Um carro se aproximando sozinho. Todos se dirigiram para a janela da frente. Um Civic prata subia a estrada da fazenda lentamente, como se o motorista estivesse hesitando. É o carro de Rodrigo, Esperança murmurou. Sebastian fez sinal para seus homens baixarem as armas. Deixem ele se aproximar, mas fiquem alertas. O carro parou no pátio da frente. Rodrigo saiu devagar,
mantendo as mãos visíveis. Ele parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Barba por fazer, olheiras profundas, roupas amarrotadas. Esperança saiu da casa antes que Sebastian pudesse detê-la. Rodrigo a viu e parou onde estava, a uns 10 metros de distância. Você veio, ela disse. Disse que viria. Rodrigo olhou ao redor, notando os homens armados posicionados estrategicamente. Posso me aproximar? Esperança assentiu, quando ele chegou mais perto. Ela pode ver que seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Cadê as crianças? Seguras lá dentro? Esperança cruzou os braços. Agora me conta tudo, desde o começo, e desta vez, só a verdade. Rodrigo suspirou pesadamente. Meu pai descobriu sua identidade em 2018. Contratou um detetive para investigar todas as mulheres da região que tinham sua idade e poderiam ser filha de Sebastian. E você sabia disso quando se aproximou de mim? Sabia. A admissão doeu em ambos. Ele me mandou conquistar você, ganhar sua confiança, descobrir se você sabia alguma coisa sobre Sebastian, e eu não sabia de nada. Nada mesmo. Você realmente acreditava que seus pais tinham morrido num acidente? Rodrigo passou a mão pelos cabelos. No começo foi só trabalho, mas você era diferente de todas as mulheres que eu conhecia. Diferente como forte, independente, lutadora, criava seus filhos sozinha, trabalhava duro, nunca se queixava. Rodrigo deu um passo mais perto. E quando Lucas nasceu, quando eu segurei meu filho pela primeira vez, o quê? Eu soube que não conseguiria seguir com o plano do meu pai, que tinha me apaixonado de verdade. Esperança sentiu lágrimas piscarem em seus olhos, mas se forçou a continuar dura. Então por que foi embora? Porque em 2021, meu pai disse que havia encontrado provas definitivas de que você era filha de Sebastian. Ele queria que eu levasse você até ele, para usar como isca, e você recusou. Eu disse que você não sabia de nada, que não seria útil. Rodrigo olhou para o chão, mas ele disse que Sebastian sempre soube que você estava viva, que estava só esperando o momento certo para te encontrar. Isso não era verdade. Eu sei disso agora. Mas na época meu pai me convenceu. Disse que Sebastian estava usando você como peão no jogo dele também. Rodrigo a encarou. Então eu decidi que a única forma de proteger você e as crianças era sumir da vida de vocês. Você poderia ter me contado a verdade e colocar você em perigo maior. Se meu pai soubesse que você sabia da verdade, ele teria te matado imediatamente. Sebastian apareceu na porta da casa. Desculpem interromper, mas meus homens reportaram movimento suspeito nas estradas de acesso. Armando pode estar chegando. Rodrigo se virou para o homem que era tecnicamente seu inimigo. Sebastian Mendes. Rodrigo Santos. Ou devo dizer, Rodrigo Mendes. Meu nome é Santos mesmo. Mudei quando me casei com Esperança, para proteger nossa identidade. E agora, está aqui para nos entregar para seu pai. Rodrigo tirou um celular do bolso e o entregou para Esperança. Liga para o número que está na agenda sob casa. Vai tocar no telefone da fazenda do meu pai. Esperança discou o número. Após alguns toques, uma voz grossa atendeu. Alô? Posso falar com Armando Mendes. Quem quer falar com ele? Esperança Silva, a filha de Solange. Houve silêncio. Depois a voz voltou. Espera aí. Alguns segundos depois, uma voz mais velha assumiu a linha. Então a cria de Solange finalmente resolveu falar comigo. A voz de Armando Mendes era exatamente como Esperança havia imaginado. Fria, calculista, cheia de ódio. Onde você está? Esperança perguntou. Por que quer me encontrar? Quero que você deixe meus filhos em paz. Eles não têm nada a ver com essa guerra. Armando riu. Um som sem humor. Seus filhos são netos de Sebastian Mendes. Isso os torna alvos legítimos. São seus netos também. Não. Meu filho morreu há 27 anos. O homem que você chamava de marido é um traidor que escolheu o lado errado. Esperança olhou para Rodrigo, que escutava a conversa com o rosto fechado. O que você quer de mim, Armando? Quero que Sebastian sinta a mesma dor que eu senti quando perdi meu filho. Quero que ele veja sua filha morrer na frente dele. E se eu me entregar voluntariamente, você poupa as crianças. Esperança não. Rodrigo tentou pegar o telefone, mas ela se afastou. As crianças vão morrer de qualquer jeito.
Armando respondeu: mas se você se entregar, farei com que seja rápido. Vai para o inferno. Esperança desligou o telefone. Rodrigo a encarou. Você não pode se entregar a ele? Não pretendo. Esperança se virou para Sebastian. Quantas armas vocês têm? Esperança. Quantas armas? Suficientes. Mas você não sabe atirar. Então me ensina. Rápido. Sebastian hesitou. Depois assentiu. Rodrigo, você sabe atirar. Meu pai me ensinou desde criança. E vai atirar contra ele. Rodrigo olhou para a casa onde seus filhos estavam escondidos. Depois para Esperança. Se for para proteger minha família, atiro contra qualquer um. Um dos seguranças correu até eles. Senhor Sebastian, 3 carros pretos acabaram de entrar na estrada principal. Distância estimada: 10 minutos. É ele, Rodrigo confirmou. Meu pai sempre viaja com 3 carros quando quer intimidar. Sebastian distribuiu armas para Esperança e Rodrigo, explicando rapidamente como usá-las. Esperança segurou a pistola com mãos que tremiam ligeiramente. Lembra? Sebastian disse. Não atira para matar. Atira para parar. E se eles atirarem para matar primeiro? Aí você faz o que for necessário para proteger seus filhos. Esperança olhou para a arma em suas mãos. Depois para Rodrigo. Se a gente sobreviver a isso, a gente vai sobreviver. Rodrigo a interrompeu. E depois conversamos sobre tudo. Sobre nós, sobre o futuro, sobre como vamos criar nossos filhos longe de toda essa violência. Você tem certeza que consegue lutar contra seu próprio pai? Rodrigo carregou sua arma e verificou a munição. Meu pai deixou de ser meu pai no momento em que ameaçou nossos filhos. Do lado de fora, o som de motores se aproximando ficava cada vez mais alto. A guerra que começou 26 anos atrás com a morte de Solange estava prestes a chegar ao seu fim, ou ao seu recomeço. Esperança verificou mais uma vez se a trava de segurança da arma estava no lugar certo. Em poucos minutos, descobriria se conseguia matar para proteger quem amava. Os 3 carros pretos pararam na entrada da fazenda. Mantendo distância segura da casa principal, por longos minutos, nada aconteceu. Era como um jogo de xadrez mortal, onde cada lado media as forças do oponente antes do primeiro movimento. Esperança estava posicionada numa janela do térreo, com visão clara do pátio. Rodrigo estava numa janela adjacente, e Sebastian coordenava a defesa pelo rádio com seus homens espalhados pela propriedade. Por que eles não saem dos carros? Esperança sussurrou. Meu pai sempre faz isso, Rodrigo respondeu sem tirar os olhos do pátio. É guerra psicológica. Ele quer que os inimigos fiquem nervosos, cometam erros. Está funcionando, Esperança admitiu, sentindo as mãos suadas na empunhadura da pistola. Finalmente, a porta do carro do meio se abriu. Um homem alto e magro desceu, usando terno escuro apesar do calor. Mesmo à distância, Esperança podia ver que ele carregava uma bengala ornamentada. Armando Mendes. Ele está mais velho, Rodrigo murmurou, e mais fraco do que imaginei. Armando caminhou alguns passos em direção à casa, parando numa posição onde sua voz pudesse ser ouvida claramente. Sebastian Mendes. Sua voz ecoou pelo pátio. Venha para fora. Vamos terminar isso como homens. Sebastian pegou um megafone e respondeu da varanda. Armando, você está invadindo minha propriedade com homens armados. Se quer conversar, venha sozinho. Conversar. Armando riu alto. Passaram 26 anos, primo. Tempo demais para conversas. Então o que você quer? Quero minha vingança. Quero que você sinta a mesma dor que eu senti quando perdeu seu filho. Meu filho morreu num acidente. Eu emprestei o carro, mas não forcei ele a dirigir bêbado. Mentira. A voz de Armando ficou mais alta, mais raivosa. Você sabia que Rodrigo havia bebido. Sabia que ele era irresponsável, mas emprestou o carro mesmo assim porque queria se livrar dele. Do outro lado da janela. Rodrigo fez uma careta de dor. Ele nunca superou a morte do meu irmão. Nunca me perdoou por ter sobrevivido quando Rodrigo morreu. Seu irmão se chamava Rodrigo também. Esperança perguntou. Sim, meu pai me deu o mesmo nome quando nasci. 3 anos depois, disse que era para honrar a memória dele. Rodrigo suspirou. Mas, na verdade, era para me lembrar constantemente que eu nunca seria tão bom quanto meu irmão morto. Sebastian continuou gritando do megafone. Armando,
Seus homens não precisam morrer por causa da nossa briga. Manda eles embora e resolva isso entre nós dois. Meus homens ficam, e também quero a filha de Solange. Entrega ela e as crianças. E talvez eu deixe você viver para ver o que vou fazer com elas. A ameaça fez o sangue de Esperança ferver, sem pensar. Ela se levantou e gritou pela janela. Aqui estou, seu covarde. Se me quer, vem me buscar. Esperança, abaixa. Rodrigo tentou puxá-la para baixo, mas ela se esquivou. Armando olhou na direção da voz. Mesmo à distância, Esperança podia ver o sorriso cruel que se formou em seu rosto. Ah, a cria de Solange tem sangue nas veias. Igual a mãe. Ele bateu a bengala no chão. Sua mãe também era corajosa, sabia. Até o final ela se recusou a me dar as informações que eu queria. Você é um assassino, um covarde que mata mulheres indefesas. Indefesa. Armando riu. Sua mãe arrancou o olho do meu homem com uma colher. Lutou como uma leoa até o último segundo. As palavras atingiram Esperança como socos. Imaginar sua mãe lutando desesperadamente pela vida, sendo torturada por aquele monstro, fez uma raiva fria tomar conta dela. Sebastian! Armando gritou novamente. Você tem 5 minutos para entregar a filha e os netos, ou meus homens vão atacar a casa. E você tem 5 segundos para sair da minha propriedade antes que eu chame a polícia. Sebastian respondeu. Polícia? Armando gargalhou. Metade dos policiais da região está no meu bolso, e a outra metade está ocupada com um acidente que meus homens arranjaram na cidade. Sebastian imediatamente tentou ligar para a polícia, mas não havia sinal. Eles bloquearam as comunicações. Ele informou pelo rádio para seus homens. Um dos seguranças respondeu pelo rádio. Senhor, identifiquei pelo menos 8 atiradores nos 3 carros. E tem mais 2 homens se posicionando na mata ao leste. 10 homens, Sebastian murmurou. Eles nos superam em número. Mas conhecemos o terreno, Rodrigo lembrou. E temos posição defensiva. Armando consultou o relógio no pulso. 3 minutos, Sebastian. Depois disso, vou queimar a casa com todo mundo dentro. Foi então que o telefone de Rodrigo tocou. Ele olhou para a tela e seu rosto empalideceu. É ele. Meu pai está me ligando. Atende, Esperança disse. Vamos ver o que ele quer. Rodrigo atendeu e colocou no viva voz. Rodrigo, meu filho. A voz de Armando soou quase carinhosa. Sei que você está aí dentro. Estou. Venha para fora, filho. Venha para o lado certo dessa guerra. O lado certo é ao lado da minha família. Sua família sou eu. Seu sangue. Esses aí são inimigos que você confundiu com família. Rodrigo olhou para a Esperança. Depois falou no telefone. Pai, desiste disso. Vai embora. As crianças são seus netos também. Não. A voz de Armando ficou dura novamente. Esses bastardos são filhos de uma traidora e netos do homem que matou seu irmão. Sebastian não matou meu irmão. Rodrigo morreu porque dirigiu bêbado. Como você ousa falar assim do seu irmão? Porque é a verdade. E você sabe disso. Houve silêncio na linha, quando Armando voltou a falar. Sua voz estava gelada. Rodrigo, você tem uma escolha. Sai daí agora e fica do meu lado, ou vou considerar você um inimigo também. Rodrigo olhou para a Esperança, que assentiu encorajadoramente. Então me considera um inimigo, Rodrigo disse, porque não vou abandonar minha família. Sua família. Armando repetiu lentamente. Muito bem, então vou matar você junto com eles. A ligação foi cortada. Esperança pegou a mão de Rodrigo. Você fez a escolha certa. Espero que sim, porque agora não tem volta. Sebastian apareceu na sala. Meus homens reportaram que eles estão se posicionando para atacar. Temos talvez 2 minutos. E as crianças? Esperança perguntou. Dona Rosa levou elas para o porão. É o lugar mais seguro da casa. Eu quero vê-las antes de... Não há tempo. Sebastian a interrompeu. Se sairmos das posições agora, vamos facilitar o ataque. Do lado de fora, ouviu-se Armando gritando ordens para seus homens, em português e espanhol. Ele estava coordenando posições, definindo alvos, preparando o ataque. Rodrigo, Sebastian chamou. Você conhece as táticas do seu pai, como ele costuma atacar. Sempre de 3 frentes simultâneas, 2 grupos pequenos para distrair, e o grupo principal vai pelo ponto que ele considera mais fraco.
Qual seria o ponto mais fraco desta casa? Rodrigo estudou a planta da casa que Sebastian havia mostrado anteriormente. Provavelmente a cozinha tem porta para o pátio dos fundos e janelas grandes. Sebastian imediatamente reposicionou 2 homens para a cozinha, lá fora. O primeiro disparo ecoou no ar, depois outro. Em segundos, o som de tiros se multiplicou. Começou, Sebastian disse, verificando sua arma. Esperança se posicionou de volta na janela, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Pela primeira vez na vida, estava prestes a atirar em outro ser humano. Esperança, Rodrigo disse, tomando posição ao lado dela. Independente do que acontecer hoje, quero que você saiba que eu amo você. Sempre amei. Eu também te amo, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a sinceridade. Apesar de tudo, vidros estilhaçaram na cozinha, gritos e mais tiros. O ataque havia começado de verdade. Sebastian falou no rádio. Todos em posição. Não deixem ninguém entrar na casa. Uma bala atingiu a parede próximo à janela de Esperança, enviando fragmentos de concreto voando. A realidade da situação a atingiu como um balde de água fria. Em poucos minutos, ela ou as pessoas que amava poderiam estar mortas. E não havia mais como voltar atrás. O tiroteio explodiu em todas as direções. Esperança se abaixou quando mais balas atingiram a parede próxima à sua janela, enviando fragmentos de concreto voando pelo ar. O som era ensurdecedor. Muito diferente dos filmes, onde os tiros pareciam limpos e organizados. Aquilo era caos puro. Esperança, você consegue ver algum alvo? Rodrigo gritou por cima do barulho. Ela espiou cuidadosamente pela janela. 2 homens de Armando haviam se abrigado atrás de um dos carros pretos, atirando sistematicamente contra a casa. Um terceiro corria em direção ao galpão lateral. 2 atrás do carro do meio, um correndo para a direita. Ela gritou de volta. Rodrigo mirou cuidadosamente e disparou. O homem que corria cambaleou e caiu atrás do galpão. Bom tiro! Sebastian gritou do corredor. Tem um movimento na cozinha. Eles conseguiram entrar. O som de luta corpo a corpo veio da parte dos fundos da casa. Móveis sendo quebrados, gritos, tiros em espaço fechado. Esperança pensou imediatamente nas crianças no porão e sentiu pânico. Vou ajudar na cozinha. Ela se levantou para correr. Não, Rodrigo assegurou. Se você sair dessa posição, eles vão entrar por aqui também. Mas as crianças estão seguras no porão. Dona Rosa está com elas. Esperança forçou-se a continuar na posição. Mas cada som de violência vindo da cozinha a fazia querer correr para lá. Eram seus filhos. Sua responsabilidade. Como podia ficar ali enquanto eles podiam estar em perigo? Pelo rádio, a voz tensa de um dos seguranças. Senhor Sebastian, conseguimos expulsar os invasores da cozinha, mas perdemos o João. Ele está ferido. Precisa de médico. Aguente firme, Sebastian respondeu. Assim que isso acabar, chamamos ajuda. Esperança respirou aliviada, sabendo que a ameaça às crianças havia sido neutralizada, pelo menos temporariamente. Mas a situação geral estava ficando pior. Do lado de fora, Armando gritava ordens para seus homens. Cerquem a casa, não deixem ninguém escapar e tragam a mulher e as crianças vivas. Ele quer vocês vivos, Rodrigo murmurou. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Por quê? Bom porque eles não vão atirar para matarem você. Ruim porque significa que ele tem planos piores para depois. Uma nova rajada de tiros atingiu a janela deles, forçando ambos a se abaixarem completamente. Quando o tiroteio diminuiu, Esperança ouviu um som que a fez gelar. Choro de criança. Ana! Ela se levantou imediatamente. Esperança, não. Mas ela já estava correndo pelo corredor em direção ao porão. O choro de Ana estava ficando mais alto, mais desesperado. Esperança desceu a escada escura 2 degraus de cada vez. No porão, encontrou Dona Rosa tentando acalmar Ana, que chorava inconsolavelmente nos braços da governanta. Lucas estava numa cadeira próxima, pálido, mas controlado. O que aconteceu? Esperança se ajoelhou ao lado da filha. Um tiro atingiu o cano da água lá em cima. Dona Rosa explicou. Fez um barulho muito alto e assustou ela. Mãe, quando isso vai acabar? Lucas perguntou, tentando parecer corajoso, mas com lágrimas nos olhos.
Esperança abraçou os 2 filhos. Logo, meus amores. Mamãe promete que logo vai acabar. Onde está o papai? Ana soluçou. O papai está lá em cima, ajudando a proteger a gente. Ele não vai morrer. Vai. A pergunta inocente de Ana fez o coração de Esperança se partir. Ninguém vai morrer, princesa. Todo mundo vai ficar bem. Mentiras necessárias para proteger a inocência dos filhos. O telefone de Esperança tocou. Número desconhecido. Esperança Silva. A voz de Armando soou pelo telefone. Está na hora de pararmos com essa bobagem. Como conseguiu meu número? Tenho meus meios. Armando pausou. Ouça bem, meus homens cercaram completamente a casa. Vocês não têm para onde fugir. O que você quer? Já disse o que quero. Você e as crianças, em troca, deixo Sebastian e meus homens vivos. Esperança olhou para Ana e Lucas, que a observavam com olhos assustados. E se eu aceitar, então você sai pela porta da frente com as crianças, de mãos para o alto. E depois? Depois você paga pelos pecados do seu pai. As crianças não têm culpa de nada. Tem sangue de Sebastian Mendes nas veias. Isso já é culpa suficiente. Esperança olhou para Dona Rosa, que balançou a cabeça vigorosamente. Não, senhora. A governanta sussurrou. Esse homem é o próprio diabo. Não acredite em nada que ele diz. Armando. Esperança falou no telefone. Me dá 5 minutos para pensar. 2 minutos. Depois disso, vou mandar meus homens incendiarem a casa. A ligação foi cortada. Esperança olhou para os filhos, depois para a escada que levava de volta à guerra lá em cima. Em 2 minutos, teria que tomar a decisão mais difícil de sua vida. Dona Rosa, tem alguma saída secreta daqui do porão? Tem um túnel que leva para o estábulo. Sebastian mandou construir anos atrás. Para emergências. Consegue levar as crianças por lá? Consigo. Mas e você? Eu preciso voltar lá para cima. Mãe, não vai. Lucas se agarrou nela. Fica com a gente. Escuta, meu amor. Esperança se ajoelhou na altura dele. Mamãe precisa ajudar o papai e o Sebastian. Vocês vão com a Dona Rosa. E depois a gente se encontra no estábulo, tá bom? Promete que vem nos encontrar. Prometo. Outra mentira necessária. Esperança beijou os 2 filhos e subiu correndo de volta para o tiroteio. Quando chegou à sala, encontrou Rodrigo e Sebastian reorganizando munição. Como está a situação? Ela perguntou. Ruim, Sebastian admitiu. Eles têm mais homens do que pensávamos e estão bem posicionados. Meu pai ligou, deu 2 minutos para eu me entregar com as crianças. Ou ele incendeia a casa. Absolutamente não. Rodrigo disse imediatamente. Pode ser nossa única opção. É uma armadilha. Sebastian bateu o punho na mesa. Ele vai matar vocês de qualquer jeito. Mas se eu não fizer nada, ele mata todo mundo. O rádio crepitou. Senhor Sebastian. Eles estão se movendo. Parecem estar preparando alguma coisa no pátio frontal. Esperança correu até a janela e espiou. Homens de Armando estavam despejando gasolina ao redor da casa. Eles vão mesmo incendiar. Ela murmurou. Isso é blefe, Rodrigo disse. Mas sua voz não soava convincente. Conhecendo meu pai, não é blefe? Sebastian pegou o rádio. Todos os homens, preparem-se para a evacuação de emergência, rota B. Qual é a rota B? Esperança perguntou. Túnel do porão para o estábulo. Depois fuga pelos campos dos fundos. As crianças já estão no túnel com Dona Rosa. Ótimo, vamos. Uma explosão sacudiu a casa toda, através da janela. Esperança viu que um dos homens de Armando havia atirado uma bomba caseira contra a lateral da casa. Eles não estão brincando, Sebastian disse. Precisamos sair agora. Mas quando se dirigiam para a escada do porão, viram fumaça subindo de lá. O túnel. Rodrigo correu para ver. Eles descobriram o túnel. Está pegando fogo. Esperança sentiu o mundo desabar. Suas crianças estavam lá embaixo, possivelmente presas pelo fogo. Ana, Lucas, ela gritou, correndo para a escada. A fumaça estava muito densa. Era impossível descer. As crianças. Ela sussurrou, depois gritou. Minhas crianças. Sebastian a segurou pelos ombros. Dona Rosa conhece essa casa melhor que ninguém. Se alguém pode tirá-las de lá, é ela. Mas e se não conseguir e se elas estiverem presas? Não vamos descobrir ficando aqui, Rodrigo disse.
Temos que sair e chegar ao estábulo pela parte externa. É muito arriscado, eles vão nos ver cruzando o pátio. É mais arriscado ficar aqui e morrer queimados. Uma nova explosão. Desta vez mais próxima. O cheiro de gasolina queimando começou a se espalhar pela casa. Esperança olhou para a escada do porão. Depois para a porta da frente, em algum lugar entre o fogo e as balas. Estavam seus filhos, e ela faria qualquer coisa para salvá-los. Vamos, ela disse, verificando sua arma. Vamos buscar meus filhos. O fogo se espalhava rapidamente pela casa. Sebastian, Rodrigo e Esperança tinham que tomar uma decisão. Tentar escapar pelos fundos sob fogo cerrado ou se renderem na esperança de que Armando cumprisse sua palavra. A janela da despensa. Sebastian apontou. Dá acesso direto ao estábulo sem passar pelo pátio principal. Mas temos que atravessar 15 metros de terreno aberto. Rodrigo analisou. Meu pai tem atiradores posicionados. E se não tentarmos, morremos aqui queimados. Esperança disse. A voz desesperada. Meus filhos podem estar no estábulo. Preciso chegar até eles. A fumaça estava ficando mais densa. Sebastian molhou 3 toalhas na pia da cozinha e entregou uma para cada um. Cubram o rosto. Vamos pelo corredor lateral até a despensa. Eles se moveram agachados, tosindo devido à fumaça. O calor estava se tornando insuportável. Quando chegaram à janela da despensa, Sebastian espiou cuidadosamente. Vejo 2 atiradores na torre d'água, um atrás do trator, e pelo menos mais 2 que não consigo localizar. 5 homens. Rodrigo murmurou. Se conseguirmos chegar ao estábulo, ainda temos chance. E se não conseguirmos, então pelo menos vamos morrer tentando salvar as crianças. Esperança disse com determinação feroz. Sebastian abriu a janela lentamente. Eu vou primeiro, chamar atenção. Vocês vão logo atrás, direto para o estábulo. Não parem por nada. Sebastian, você não precisa. Preciso sim, são meus netos também agora. Ele saltou pela janela e correu em zigue-zague em direção ao estábulo. Imediatamente os tiros começaram. Sebastian mergulhou atrás de um monte de feno quando uma bala passou raspando por sua cabeça. Agora, Rodrigo empurrou Esperança pela janela. Eles correram como nunca antes. Esperança sentia as balas assobiando ao seu redor, levantando poeira ao atingir o chão. Rodrigo a ultrapassou e chegou primeiro ao estábulo, segurando a porta aberta. Corre, Esperança. Nos últimos metros. Ela tropeçou. Rodrigo saiu da cobertura para ajudá-la, levando um tiro no ombro. Ele gemeu de dor, mas conseguiu arrastá-la para dentro do estábulo. Você foi atingido. É só um arranhão. Rodrigo mentiu. A camisa já ensanguentada, Sebastian chegou logo depois, ileso, mas ofegante. Cadê Dona Rosa e as crianças? O estábulo estava vazio e silencioso. Esperança sentiu o pânico tomar conta dela novamente. Ana, Lucas, ela gritou. Mãe, a voz abafada de Lucas veio de algum lugar acima deles. No palheiro. Esperança correu para a escada de madeira que levava ao 2º andar do estábulo. Lá encontrou Dona Rosa com as 2 crianças, todos cobertos de fuligem, mas vivos. Graças a Deus, Esperança abraçou os filhos desesperadamente. Vocês estão bem. O túnel desabou. Dona Rosa explicou. Conseguimos sair por pouco. Vim pra cá porque sabia que vocês tentariam chegar aqui. Mamãe, por que tem tanto barulho lá fora? Ana perguntou, ainda tremendo. São fogos de artifício, princesa. Esperança mentiu. Vai passar logo. Sebastian subiu para o palheiro. Não podemos ficar aqui muito tempo. Eles vão descobrir onde estamos. Para onde podemos ir? Rodrigo perguntou, tentando estancar o sangramento do ombro. Tem um jipe escondido atrás do estábulo se conseguirmos chegar até ele. Com 2 crianças. Sob fogo cruzado. Esperança balançou a cabeça. É muito arriscado. Mais arriscado que ficar aqui esperando eles nos encontrarem. Foi então que ouviram a voz de Armando amplificada por um megafone. Sebastian, Rodrigo, sei que vocês estão no estábulo. Todos ficaram em silêncio. Venham para fora com a mulher e as crianças. Esta é a última chance. Ele está blefando. Sebastian sussurrou. Não. Rodrigo balançou a cabeça. Conheço meu pai. Ele nunca blefa. Vocês têm 30 segundos. Depois disso, vou incendiar o estábulo também.
Esperança olhou para os filhos, depois para Rodrigo e Sebastian. 3 homens estavam dispostos a morrer por ela e pelas crianças. Mas quantas mortes ela poderia carregar na consciência? Eu vou me entregar, ela disse calmamente. Não. Todos falaram ao mesmo tempo. Escutem. Esperança se levantou. Ele me quer. Se eu me entregar, talvez deixe vocês em paz. Esperança. Você sabe que ele vai te matar. Sebastian disse. Talvez. Mas pelo menos vocês e as crianças ficam vivos. Não vou deixar você fazer isso. Rodrigo tentou se levantar, mas a perda de sangue o estava enfraquecendo. Não é sua decisão. Esperança desceu do palheiro e caminhou em direção à porta do estábulo. Mas antes que pudesse sair, uma voz feminina e idosa gritou do lado de fora. Esperança Silva, não saia daí. Todos ficaram confusos. Quem era aquela mulher? Quem é? Sebastian perguntou. Não sei. Rodrigo respondeu. Igualmente perplexo, a voz feminina gritou novamente. Armando Mendes, pare com isso agora mesmo. Esperança espiou pela fresta da porta. Uma mulher negra de cabelos grisalhos, vestindo um vestido simples, caminhava corajosamente pelo pátio em direção a Armando. Ela carregava uma pasta velha debaixo do braço. Quem é essa louca? Armando gritou para seus homens. Eu sou Carmen Silva. A mulher respondeu alto. E tenho algo que você precisa ver antes de matar essa família. Carmen. O nome atingiu Esperança como um raio. A empregada que a havia salvado 26 anos atrás. Dona Carmen. Esperança sussurrou. A mulher idosa parou a poucos metros de Armando, sem demonstrar medo algum. Você salvou a criança na noite em que matou Solange. Armando disse. Pensei que tinha morrido há muito tempo. Ainda não morri. E vim aqui para te entregar uma coisa que deveria ter entregue há 26 anos. Carmen abriu a pasta e tirou um envelope amarelado pelo tempo. O que é isso? Uma carta de Solange, escrita na noite em que seus homens a sequestraram. O silêncio que se seguiu foi total. Até os tiros pararam. Isso é mentira, Armando disse, mas sua voz tremeu ligeiramente. Não é mentira. Solange escreveu esta carta enquanto estava presa no seu galpão, pedindo um lápis e papel para escrever uma confissão. Seus homens acharam que ela ia confessar os segredos de Sebastian. Carmen deu um passo mais próximo. Mas ela não escreveu uma confissão. Ela escreveu a verdade sobre a morte do seu primeiro filho. Meu filho morreu porque Sebastian emprestou o carro. Seu filho morreu porque você o expulsou de casa naquela noite. O grito de Carmen ecoou por toda a fazenda. Esperança viu Armando recuar como se tivesse levado um tapa. Você está mentindo. Está tudo na carta, escrito pela punho da Solange. Rodrigo havia brigado com você porque descobriu sobre seus negócios sujos. Você disse que ele não era mais seu filho, que poderia morrer na rua para você ver se importava. Cala a boca. O menino saiu de casa chorando. Foi para um bar, bebeu para esquecer a dor, e depois pegou o carro do Sebastian para voltar e tentar fazer as pazes com você. Armando estava visivelmente abalado agora. Solange soube de tudo porque Rodrigo ligou para ela naquela noite, pedindo conselhos sobre como conquistar o perdão do pai. Isso não pode ser verdade. Rodrigo morreu indo para casa para pedir seu perdão. Armando. E você passou 26 anos culpando o homem errado. Carmen estendeu a carta. Lê as últimas palavras de uma mulher que você torturou e matou por nada, com mãos tremendo. Armando pegou a carta. Enquanto lia, seu rosto foi perdendo toda a cor. Os homens ao seu redor baixaram as armas, confusos com a mudança súbita em seu chefe. Quando terminou de ler, Armando olhou para Carmen com lágrimas nos olhos. Por quê? Por que você não me mostrou isso antes? Porque você não estava pronto para ouvir a verdade e porque precisava que Esperança encontrasse sua família primeiro. Armando olhou para o estábulo onde Esperança estava escondida. Então, tudo que fiz, toda essa vingança, foi baseada numa mentira que você contou para si mesmo, Carmen disse gentilmente. Solange morreu tentando te fazer entender isso. Armando deixou a carta cair no chão e se apoiou pesadamente na bengala. Por um momento, pareceu ter envelhecido 10 anos. Meu filho, ele murmurou. Meu pobre filho. O silêncio no pátio da fazenda era ensurdecedor.
Armando Mendes, o homem que por 26 anos havia alimentado sua sede de vingança, estava de joelhos no chão de terra, segurando a carta de Solange contra o peito. Lágrimas escorriam por seu rosto envelhecido, enquanto a verdade finalmente penetrava em sua alma endurecida. Esperança saiu lentamente do estábulo. As mãos ainda tremendo, Sebastian e Rodrigo a seguiram, apoiando-se um no outro. Dona Rosa desceu com as crianças, que se esconderam atrás da mãe, ao ver tantos homens armados. Armando, Sebastian disse. Sua voz cautelosa, mas não mais hostil. Acabou. O homem idoso levantou o rosto, e pela primeira vez em décadas, Sebastian viu nele não o inimigo cruel, mas o primo quebrado que havia perdido tudo por orgulho e raiva. Sebastian, Armando tentou falar, mas as palavras falharam. Ele olhou para a carta novamente, relendo as palavras de Solange que explicavam como seu próprio filho havia morrido tentando voltar para casa. Tentando fazer as pazes com o pai que o rejeitara, Carmen se aproximou de Esperança. Minha menina, a velha empregada disse com voz embargada. Como você cresceu? Dona Carmen? Esperança abraçou a mulher que havia salvado sua vida. Por que guardou a carta todos esses anos? Porque sua mãe me pediu. Ela disse que um dia você precisaria dela para curar uma ferida muito antiga. Carmen olhou para Armando. E ela estava certa. Rodrigo, ainda sangrando do ombro, deu um passo hesitante em direção ao pai. Pai. Armando levantou os olhos para o filho que havia rejeitado quando soube de seu amor por Esperança. Rodrigo, meu filho, o que eu fiz? Você fez o que achava que era certo, Rodrigo disse, estendendo a mão para ajudar o pai a se levantar. Mas agora podemos fazer diferente. Não, Armando recusou a ajuda, permanecendo de joelhos. Não mereço seu perdão. Não mereço o perdão de ninguém. Ele olhou para a Esperança. Matei sua mãe por nada. Atormentei sua família por uma mentira. Esperança se aproximou lentamente, suas crianças ainda agarradas em sua saia. Senhor Armando, não me chame de senhor. Sou um assassino. Um monstro. Você é um pai que perdeu um filho e não sabia como lidar com a dor. Esperança disse, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Minha mãe escreveu essa carta porque sabia que sua dor era real. Mesmo que sua raiva estivesse direcionada ao lugar errado. Armando olhou para ela com incredulidade. Você pode me perdoar. Esperança olhou para a carta nas mãos trêmulas do homem idoso. Minha mãe já perdoou você. Está escrito aí nas últimas linhas. Com mãos trêmulas, Armando releu o final da carta em voz alta. Armando, sei que você está sofrendo pela perda de seu filho. Eu também sou mãe. E entendo sua dor. Mas a vingança não vai trazer Rodrigo de volta. Só vai criar mais dor, mais mortes, mais famílias destruídas. Por favor, encontre uma forma de perdoar. Por favor, encontre uma forma de amar novamente. Sua dor é real, mas não precisa ser eterna. Solange Silva Mendes. As palavras ecoaram pelo pátio como uma oração. Vários dos homens armados de Armando baixaram definitivamente suas armas, alguns enxugando os próprios olhos. Ela me perdoou, Armando sussurrou. Mesmo sabendo que ia morrer, ela me perdoou. E agora você pode perdoar a si mesmo, Sebastian disse, se aproximando do primo que não via pessoalmente há décadas. E podemos ser uma família de novo. Família, Armando riu amargamente. Depois de tudo que fiz. Olha para elas. Sebastian apontou para Ana e Lucas, que observavam tudo com olhos curiosos e assustados. Eles são nossos netos, Armando. Sangue do nosso sangue. Eles merecem crescer conhecendo toda a família, não só as histórias de guerra. Ana, com a coragem inocente das crianças, se soltou da mãe e caminhou até Armando. Senhor está chorando. Armando olhou para a menina de 6 anos, sua neta, e mais lágrimas escorreram por seu rosto. Estou, minha menina. Minha mãe diz que quando a gente chora, é porque tá com dor no coração. É verdade. Quer um abraço? Abraço sempre ajuda quando o coração dói. Sem esperar resposta, Ana abraçou o avô que nunca havia conhecido. Armando ficou rígido por um momento. Depois seus braços se fecharam ao redor da neta.
e ele chorou, como não chorava desde a morte do primeiro filho. Lucas, vendo a coragem da irmã, também se aproximou. Você é nosso avô. Sou, Armando conseguiu dizer entre lágrimas. Sou seu avô que fez muitas coisas erradas. Todo mundo faz coisas erradas às vezes. Lucas disse com a sabedoria simples de uma criança. Mamãe diz que o importante é pedir desculpas e tentar ser melhor. Vocês podem me perdoar. Já perdoamos, Ana disse, ainda abraçada no avô. Mamãe ensinou que perdoar faz o coração ficar mais leve. Esperança olhou para seus filhos com orgulho imenso. Mesmo sem entender completamente a situação, eles estavam fazendo exatamente o que ela os havia ensinado: escolher o amor em vez do ódio. Rodrigo se aproximou, ignorando a dor no ombro. Pai, posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa. Meu filho, para com essa guerra, deixa a gente ser uma família de verdade. Armando olhou ao redor. Para Sebastian, para Esperança, para os netos, para os homens armados que havia trazido para matar pessoas inocentes. A vergonha em seus olhos era profunda, mas havia também algo mais. Esperança. Não sei se sei como ser uma família, ele admitiu. A gente aprende junto, Esperança disse. Mas primeiro, você precisa dispensar seus homens e promete que essa violência acaba hoje. Armando se levantou lentamente. Apoiado na bengala, ele se virou para seus homens. Vão embora, todos vocês, a guerra acabou. Mas, senhor, a guerra acabou, Armando gritou. Depois respirou fundo e falou mais calmamente. Vocês têm famílias também. Voltem para elas, vivam em paz. Um por um, os homens armados guardaram suas armas e se dirigiram para os carros. Em poucos minutos, o pátio que havia sido um campo de batalha se transformou novamente num lugar pacífico. Carmen se aproximou de Esperança. Sua mãe ficaria orgulhosa de você, minha menina. Obrigada, dona Carmen, por ter guardado a carta, por ter me salvado, por tudo. Não precisa agradecer. Foi o que qualquer mãe faria. Carmen sorriu. E agora, vocês têm uma família inteira para reconstruir. Sebastian se aproximou de Armando. Primo, não vai ser fácil. Temos muito para conversar, muito para resolver. Eu sei, e sei que não mereço uma segunda chance. Talvez não mereça. Sebastian concordou. Mas vai ter uma mesmo assim, porque é isso que família faz. Rodrigo precisou se sentar numa cadeira que Dona Rosa trouxe. A perda de sangue finalmente cobrando seu preço. Esperança se ajoelhou ao lado dele. Precisa ir para o hospital. Depois, Rodrigo segurou a mão dela. Primeiro quero te perguntar uma coisa. O quê? Você ainda quer tentar nós dois, as crianças, ser uma família de verdade? Esperança olhou para o homem que havia amado. Perdido, descoberto ser mentira e reencontrado na verdade. Vai ser difícil. Tem muita coisa para conversar, muita confiança para reconstruir. Eu sei, mas sim, ela sorriu pela primeira vez em dias. Quero tentar. Ana se aproximou correndo. Mamãe, agora a gente tem 2 vovôs. Tem sim, princesa. E o papai vai morar com a gente de novo. Vamos conversar sobre isso. E a casa grande, a gente vai morar na casa grande. Esperança olhou para Sebastian, que sorriu. A casa é grande o suficiente para toda a família, ele disse. Toda a família. Armando perguntou incerto. Toda a família. Sebastian confirmou. Se você quiser. Armando olhou para os netos. Para o filho, para a nora que havia tentado matar, para o primo que havia odiado por décadas. Eu quero aprender a ser avô. Ele disse finalmente. Então vai aprender. Esperança disse. Porque essas crianças merecem conhecer toda a família. Merecem crescer com amor, não com histórias de guerra. O sol estava se pondo sobre a fazenda Santa Clara, pintando o céu de tons dourados e rosados. A casa principal estava danificada pelo fogo e pelos tiros, mas ainda de pé, como a família que a habitava. Machucada, mas íntegra, Carmen pegou a carta de Solange das mãos de Armando. Posso ficar com isso? Claro, vou emoldurar, para que as próximas gerações lembrem que o perdão é sempre possível. Esperança abraçou seus filhos enquanto observava Sebastian e Armando conversando hesitantemente. Rodrigo sendo cuidado por Dona Rosa.
Carmen guardando cuidadosamente a carta que mudou tudo, pela primeira vez em sua vida. Ela se sentia completa. Tinha uma família. Complicada, machucada, mas real. E sabia que sua mãe, onde quer que estivesse, estaria sorrindo. O ciclo de vingança havia sido quebrado não pela violência, mas pelo perdão. E uma nova história estava começando.